Bom dia, senhoras e senhores autoridades, embaixadores, executivos, empresários. Eu vim falar um pouquinho sobre Israel. E a Câmara Israel Brasil Central, que nós representamos aqui em Goiás. Quase todo mundo sabe e ouve falar de Israel, mas quando a gente pensa em Israel, pensa em duas coisas. Primeiro, em religião. A gente sabe que é o berço onde nasceu Jesus Cristo, onde começou o cristianismo. E outra coisa que a gente pensa de Israel é de guerra, né? Porque a gente fica no noticiário só dá notícia ruim normalmente, né? E fala muito de guerra. Mas na verdade Israel é um país que tem um potencial enorme de cooperação com o Brasil. E eu vou mostrar um pouquinho aqui rapidamente. Primeiro, assim, dando uma perspectiva, comparando Israel com Goiás. Então, a população de Israel é quase 10 milhões de habitantes. Goiás é 6 milhões e meio. Em compensação, o território de Israel é 22 mil quilômetros quadrados, enquanto o de Goiás é 340, quer dizer, mais ou menos 15 vezes maior. O PIB de Israel é mais de $500 bilhão, enquanto que o de Goiás fechou ano passado em torno de 41 bilhões e 600 milhões de dólares. Então, o PIB de Israel é praticamente 12 vezes maior do que o do estado de Goiás. O PIB per capita de Israel, pouca gente sabe, mas é maior do que da Alemanha, por exemplo, tem 55 mil dólares por ano por pessoa, e nosso aqui de Goiás é 6.400 dólares aproximadamente. Esse índice Gini, que é de distribuição de renda, e IDH, que é qualidade de vida, de Israel é 0,348. Quanto menor o Gini, melhor, quer dizer, mais qualitária, né, a sociedade. E o IDH de Israel é 0,92, é mais ou menos no mesmo nível dos países da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. De Goiás é 0,46, que inclusive vem melhorando bastante, e o IDH de Goiás é 0,74. Uma coisa importante, a população de Israel, quantos por cento da população tem mais de 15 anos, quer dizer, tem nível superior? Em Israel é quase a metade da população, 46%, e aqui em Goiás estamos em torno de 10%. Uma coisa importante de falar é que Israel, todo jovem com 18 anos, é obrigado a servir, as mulheres 2 anos, os homens no mínimo 3 anos no exército, e depois 1 mês por ano até chegar aos 40 anos de idade. Então, mesmo assim, os israelenses conseguem concluir o curso superior, e a gente vê o resultado aí em termos de riqueza, né? E os principais produtos de exportação de Israel, a gente pensa em armas e tal, mas na verdade o principal produto de Israel é diamantes, medicamentos e circuitos integrados. E do Brasil, né, de Goiás, aliás, desculpa, soja, milho e carne. Então, Goiás é uma economia essencialmente agrícola, muito rica, mas a gente depende muito de produto primário. E Israel é um país que agrega valor aos produtos. Aqui, rapidamente, né, apesar de Israel ficar a 15 mil quilômetros do Brasil, a gente tem muitas afinidades culturais. A primeira sinagoga das Américas fica em Recife. Então, os primeiros judeus que vieram para as Américas vieram para Recife, na época que era colônia holandesa. A Assembleia da ONU que definiu a criação do Estado de Israel foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Inclusive, temos uma praça em homenagem a ele, que o prefeito Gustavo inaugurou aqui há mais ou menos 2, 3 anos. As técnicas de irrigação israelense são aplicadas no Nordeste desde os anos 60, então já tem uma grande presença de tecnologia israelense na agricultura. As novelas e o futebol brasileiro são muito populares. A música brasileira também são muito populares em Israel. Teve show do Caetano Veloso lá, que levou mais de 40 mil pessoas, que é muita gente lá em Israel, né? Do Caetano e do Gil. E tem escritores israelenses que são muito populares no Brasil, o Amos Oz e o Yuval Harari. Mais ou menos 60 mil brasileiros vão todo ano para Israel e 30 mil israelenses vêm para o Brasil. Uma coisa que pouca gente sabe, que é muito relevante para o comércio exterior, Israel foi o primeiro país que fez um acordo de livre comércio com o Mercosul. Foi em 2007.
Então, a gente praticamente não paga imposto de importação e nem de exportação para Israel, entre Brasil e Israel. O comércio lateral, em 2022, no ano passado, aproximadamente está equilibrado entre o Brasil e Israel, 2 bilhões para cada lado, só que dos dois lados é muito concentrado em produtos primários. Israel exporta muito adubo para o Brasil, principalmente depois da guerra da Ucrânia, né, porque Israel é um grande produtor de fosfato, e o Brasil exporta muita soja, carne, que são os produtos principais que o Brasil exporta para o mundo inteiro. Quais são as oportunidades entre Brasil e Israel, oportunidades comerciais? Israel é uma potência em inovação, em termos de startups, tanto que é chamado de nação startup. Em termos de quantidade de patentes, de inovações, Israel é um dos líderes do mundo. E a gente tem vários produtos hoje que talvez pouca gente saiba que são israelenses, né, ou vieram de Israel. Por exemplo, o Waze foi criado em Israel, esse programa que a gente usa para declarar imposto de renda foi criado em Israel, o tomate cereja foi criado em Israel, e vários outros, na área de medicamentos, tem vários medicamentos. O tomógrafo foi inventado em Israel, tomografia computadorizada. Então, Israel é uma potência realmente em inovação. E o Brasil é uma potência agrícola e mineral, e tem um potencial, tem uma população grande, então tem um potencial enorme de crescimento. Os dois países são muito culturais. Israel, pouca gente sabe, mas recebeu imigrantes do mundo inteiro, porque é o único país judeu no mundo e tem judeu no mundo inteiro. Então, você tem judeu africano, tem judeu asiático, tem judeu árabe, tem judeu brasileiro, tem judeu europeu e americano. Então, é um país muito cultural. E o Brasil também. A gente tem gente do mundo inteiro aqui, todo mundo convive muito bem. Eu sempre conto com muito orgulho que meus melhores amigos aqui em Goiás são árabes, né, que lá em Israel fica brigando judeu com árabe, aqui a gente é muito amigo. E tem o altíssimo potencial de negócio inexplorado entre os dois países. A gente teve uma aproximação política muito grande entre Israel e Brasil nos últimos anos, e continua, apesar de que falam que o governo atual não é muito a favor de Israel, mas continua assim um bom ambiente de negócio entre os dois países. Aí quais são os obstáculos? O custo do Brasil, que é um obstáculo para todo mundo que vai fazer comércio exterior, não só com Israel. A língua, que em Israel a língua é o hebraico, e aqui a gente, como é um país muito grande, a gente só fala português, então a gente tem que superar essa. Mas o inglês é uma boa ponte, né? A logística, que é um pouco longe, né? Israel fica no cruzamento da Europa com a África e com a Ásia, então fica longe do Brasil. Tem muito desconhecimento, né? Como eu falei, o pessoal, na mídia, a gente só vê notícia de guerra, de violência, e, na verdade, Israel é muito mais do que isso. E o Brasil é muito mais do que isso. Também, lá em Israel também eles só sabem do Brasil que tem muita violência, que tem muita criminalidade. E, na verdade, a gente é um país de imensas oportunidades. E essa possibilidade de retaliação por parte dos inimigos de Israel, isso é uma coisa que existe, né? Israel tem inimigos, é um país que está em guerra, mas é uma coisa, felizmente, né, está cada vez mais chegando a mais acordos, Israel está fazendo a paz com os vizinhos, então eu acho que é um obstáculo, mas não é muito significativo. Já tem exemplos de cooperação, então, loja das Havaianas em Tel Aviv, loja de açaí, tem uma rede de venda. Açaí é muito popular em Israel. A Consist, que é uma empresa de software brasileira que vende muito em Israel. A Teva, que é o maior fabricante mundial de genéricos, ele está presente no Brasil. Aqui tem, a gente está mostrando o catálogo de empresas israelenses no Brasil. Tem dezenas de empresas israelenses que já têm sede no Brasil. A Embraer tem uma forte ligação com a Elbit, que é uma empresa israelense. A Três Corações pertence ao grupo Strauss, que é israelense, é um dos aplicadores, e duas empresas grandes de irrigação, que é a Anan e a Netafim. Então, como que a gente começa a fazer
a transformar esse potencial em negócios, né? Que o que interessa para a gente é fazer negócio, né? Então, o primeiro é ter o interesse. Quando a gente tem o interesse, eu queria colocar à disposição de vocês a Câmara. Nossa Câmara de Cooperação Israel-Brasil Central foi fundada em 2019. A gente fica sediado aqui na Federação do Comércio, lá na Rua 136. E a gente está à disposição em fazer o primeiro contato de empresas e entidades brasileiras com empresas e entidades israelenses, institutos de pesquisa, universidades. Então, nossa função é exatamente essa, é fazer esse primeiro contato e depois, aí, se der liga, aí continua as empresas por conta própria. A Copib, ela faz parte da CNBI, como disse o nosso querido Joel, a CNBI é a Confederação Nacional da Câmaras Brasil e Israel, e ela foi fundada em 2021, e ela reúne quase todas as câmaras de comércio, de cooperação Israel e Brasil, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Ribeirão Preto, Joinville, então, Manaus, Recife, Bahia, a gente tem várias câmaras que fazem parte dessa confederação. Então, a gente fica à disposição de vocês, aqui tem o nosso e-mail e o WhatsApp, e espero que a gente consiga incrementar, porque o comércio exterior é a ferramenta que a gente tem para o crescimento de uma região e de um país. E principalmente, a gente vê muito potencial na cooperação entre o Brasil e o Estado de Goiás. Muito obrigado, gente.